Olá pessoal, somos da GPC Consultoria Empresarial, eu sou o Adriano Pontara, gestor financeiro, estou aqui com Tarcísio Castro, que é gestor empresarial, Luciana Vidal, que é coach e gestora, e Fabiana Barreira, que é psicóloga clínica e empresarial. Gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a palestra que acontecerá no dia 30, que será realizada pelo Grupo GPC. Assim, eu queria saber um pouquinho com o Tarcísio sobre o que ele tem a falar sobre a palestra que terá o tema do gestor no cenário atual, né? No cenário atual. Adriano, obrigado. Olá pessoal. Essa palestra ela vem para trazer aos empresários um olhar diferente a respeito desses problemas que a gente tem visto hoje em dia, crise principalmente, né? Crise é um negócio que atormenta muitas empresas e também nós como consumidores, mas dentro do mundo empresarial isso é muito sério. E a gente vai tentar mostrar que crise nem sempre tem que ser vista como apenas o olhar do ambiente externo. A gente tem que ter uma reflexão do como estamos organizando a nossa empresa, como nós estamos administrando o nosso negócio, como nós nos relacionamos dentro do nosso negócio e principalmente o nosso relacionamento com esse ambiente externo. Eu falo sempre, crise existe para todo mundo e ela passa e ela volta, né? Crise não é algo que perdura por muito tempo, ela corre, depois ela passa e naturalmente a empresa passa por um outro momento. Então, no momento de crise é o momento de repensar, é o momento de mudar algumas situações ou mudar alguns olhares dentro do próprio negócio e entender que a crise às vezes tem um efeito e um impacto em umas empresas e para outras cria oportunidade. Ou seja, será que o problema da crise é do ambiente externo ou será que somos nós que estamos administrando de uma forma sem muito cuidado a nossa empresa? Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte, a crise parte do ambiente interno e a gente precisa repensar como estamos conduzindo os nossos negócios. Até porque, como você disse, é uma oportunidade e o ser humano ele é criativo para criar oportunidades, né? Exatamente. Falando um pouquinho mais sobre a palestra, gostaria de saber da Fabiana como que o gestor ele encara esse momento de crise. O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, a própria palavra, né, crise já assusta, porque não vem nada positivo quando você pensa em crise. E como o Tarcísio mesmo disse, a crise ela não é algo que só está lá fora, né? Então, nós vamos falar um pouquinho nessa terça-feira como que nós temos lidado com essa crise dentro da gente. E principalmente no papel do gestor, né? Porque se o gestor está em crise, como que vai estar a equipe? Né? Então, a empresa sente isso muito forte. Então, assim, a gente precisa repensar um pouco essa questão da crise do país. Será que eu sentei para fazer as minhas contas e sei como que está o papel da minha empresa? Como que está a situação atual da minha empresa? Né? Então, aquilo que está fora não pode ser internalizado dessa forma. É lógico que a gente não pode deixar a crise como se ela não existisse. Né? Ela existe, ela é real. E nós vamos falar um pouco, então, das doenças psicossomáticas que acabam afetando as pessoas, né? Porque o emocional é abalado, o emocional é tudo. Né? Aí vem o medo, vem o pânico, a depressão, a irritabilidade, é muito forte isso no papel, principalmente do gestor, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso. E falar um pouco também de como estar motivado diante de toda essa crise, de toda essa situação, né? E a crise como uma motivação que está dentro da gente, ela precisa acontecer. De certa forma, a gente tem que buscar alguns caminhos aí. Eu acho que é isso. Sim. Também a Luciana vai dar um parecer também um pouquinho sobre o que ela pensa sobre esse momento, como que não só ela como coach, mas como gestora também vê esse cenário em crise. Então, muitos dos problemas que ocorrem dentro das empresas, que é essa crise interna, que muitas vezes existe um problema e o empresário, o gestor, fica acreditando ou pensando que esse problema vem de fora. E muitas vezes, na maioria das vezes, o problema é interno. Mas um desses fatores é a falta de conhecimento do gestor não identificar
os pontos fortes e os pontos fracos que tem dentro da empresa. Ou seja, os problemas acontecem, pode ser o problema de conhecimento da gestão, problema com a equipe, certo? Onde, faltando o conhecimento do gestor, falta uma orientação que as pessoas ficam desorientadas. E dessa forma, ninguém sabe identificar e nem solucionar o problema. E algo muito importante que o gestor tem que procurar é conhecimento para quê? Primeiro, para ele conhecer o cenário, vamos dizer assim, interno, certo? Dentro da empresa, e também estar de olho no que acontece fora da empresa. Tanto com algo que pode ser externo, economia, política, novas leis, normas, né? E também a concorrência. Então, um dos passos importantes para que diminua, vamos dizer assim, não tenha tantos problemas ou rapidamente seja encontrada a solução do problema, o gestor está antenado, certo? Primeiro descobrindo o que está acontecendo ali, dentro do ambiente, fora, para quê? Para que ele tenha a gente chama de inteligência competitiva, para que ele tenha uma vantagem competitiva, certo? Comparando com o que acontece fora da empresa. Mas é isso, o importante é colocar tudo isso, estar atento ao ponto forte, ao ponto fraco, ao que acontece fora, que é as ameaças e oportunidades, que mesmo nesses momentos de problema, se tiver toda essa busca, vai identificar muitas oportunidades que existem, sempre existe, né? Muito bem, então. Só para reafirmar, a palestra será na terça-feira, dia 30, a partir das 19h30, e todos vocês estão convidados, aqueles que são gestores, empresários e aqueles afins que queiram aprender mais com o Grupo GPC. Muito obrigado e até um próximo vídeo.